Hi guys! Eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar para vocês a língua inglesa. E hoje vamos falar sobre o futuro. Pay attention! Então a aula é sobre future, with be going to, ok? Vejam comigo, vocês vão aprender a falar, a relatar os planos de vocês no futuro. E para isso vocês vão usar uma estrutura bem conhecida na língua inglesa chamada future, com aquele verbo famosíssimo que é o to be na oração, mais o going to. Vejam que eu tenho aqui uma pergunta sobre o final de semana, porque tem muito a ver essa questão do futuro, gente, com o que é próximo, com o que a gente já planejou. Eu tenho uma pergunta aqui. What are you gonna do this weekend? É rápido, né, que fala? É rápido, gente, que fala, é assim que eles vão falar, tá? Não se preocupem. Mas, what are you gonna do this weekend? What are you gonna do this weekend? Quer dizer, o que você vai fazer no final de semana? Então, geralmente, temos planos para os finais de semana, né? A gente planeja, a gente vai passear, a gente vai se reunir com a família, vai almoçar com os amigos, vai para balada, vai estudar. Então, sempre fazemos planos. E para falar de planos em inglês, eu vou usar o be going to, porque são planos que são mais próximos e são aqueles que eu já tenho certeza que vão acontecer, apesar de ser futuro, mas tem coisas que nós fazemos, que nós planejamos sim, aí às vezes dão certo, às vezes não dão, ok? Vejam aqui comigo alguns verbos que eu vou utilizar aqui na aula para falar do futuro. Let's go! Aqui, ó. What are you gonna do this weekend? What are you gonna do this weekend? O que você vai fazer no final de semana? Weekend é final de semana. Aqui, ó, dance zumba, dance zumba. Eu estou usando aqui um verbo que vai indicar algo que possa estar nos meus planos, né? Que possa estar nos meus planos. Então, dance zumba, dançar zumba. Eat tambaqui, gente, olha aí, que delícia, né? Então, comer tambaqui. Surf on the net, que é uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, que é navegar na internet. Então, vejam que esses são meus planos aqui para o final de semana. Vocês podem compartilhar comigo no chat quais são os planos de vocês, usando o inglês, é claro, certo? Mas eu tô falando aqui de futuro. What are you gonna do this weekend? O que você vai fazer neste final de semana? Aqui é a Teacher Chris. Vou fazer o quê? Dance zumba, eat tambaqui, surf on the net. Então, o vocabulário aqui é importante. Vocês precisam conhecer verbos para formar uma oração usando o futuro, ok? E para isso eu trouxe uma pequena lista para relembrar aqui para vocês alguns verbos bem simples que podemos usar para falar no futuro. Então, vocês vão assistir o VT, watch the video, ok? Listen, vão ouvir and repeat, right? Let's go! Cook, cozinhar. Do, fazer. Drive, dirigir. Go, ir. Make, fazer. Read, ler. Sleep, dormir. Swim, nadar. Talk, conversar. Work, trabalhar. Write, escrever. Cook, cozinhar. Do, fazer. Drive, dirigir. Go, ir. Make, fazer. Read, ler. Sleep, dormir. Swim, nadar. Talk, conversar. Work, trabalhar. Write, escrever. Viram aí alguns verbos que eu posso utilizar em qualquer tempo verbal, não só no futuro, mas como a aula é sobre o futuro, eu trouxe esses verbos para que vocês possam formar as frases de vocês também. Eu vou comentar pausadamente aqui cada verbo. Let's go! Cook, cozinhar. Então eu tenho aqui o verbo cook, cook, cook. É a pronúncia desse verbo, cook. É bem simples, fácil de aprender. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esse verbo. Cook, cook, cook. Cozinhar. Então eu vou cozinhar no final de semana. Ou eu não vou cozinhar, certo? Next verb, próximo verbo. Do,
fazer. Do é a pronúncia desse verbo. Do é fazer algo, ok? Do. O verbo a seguir é o seguinte. Drive, dirigir. Drive, dirigir. Drive, esse I aí tem esse som do I, tá? Então é drive. Go, ir. O verbo go é o verbo ir para algum lugar. Geralmente ele vem acompanhado da preposição to, tá? Então go to school, go to the mall, go to the supermarket, ok? No verbo a seguir, make. Esse make, gente, também é fazer. Só que esse make seria no sentido de você preparar algo, tá? Fazer um bolo, fazer uma receita, ok? Você produzir algo mais artesanal, também nesse sentido, certo? Vejam agora o próximo verbo, Read, que é o verbo read. Read, que é ler, ok? Read. Continuando. Olha Dormir. aqui, gente. Sleep. Conheço muita gente que planeja o final de semana todinho só para dormir, ok? Então, sleep também é uma atividade que as pessoas gostam muito de fazer, ok? Sleep. Dormir. swim, nadar. Swim é o verbo nadar. Então, se eu digo, eu vou nadar no rio no final de semana, futuro, vou já ensinar para vocês como é que eu faço a construção das orações utilizando a estrutura do be going to, que eu mencionei no começo da aula, certo? Swim, nadar. Next. Talk, conversar. Talk. Esse é o verbo conversar. A gente não fala a letra L, ela é silent aqui, ela é muda, ok? Então é talk. Next. Work, trabalhar. Work. É a pronúncia, tem esse som do K bem, né? Work. Trabalhar. Write, escrever. Write é escrever. A letra W, gente, é muda, você não vai pronunciar, tá? Você não vai falar o write, não é assim que fala. Então não falem a letra W ali. Então na língua inglesa tem essas coisas, gente. Algumas palavras tem várias letras, várias consoantes, às vezes a gente omite, a gente não fala, mas tá escrito lá, tem que escrever, right? E agora eu vou pegar esse vocabulário, né? E posso construir agora orações utilizando o futuro, você já tem verbos, e eu vou falar agora sobre as características do futuro com be going to. Venham comigo, let's go. Assim, pessoal, com relação a qualquer idioma que vocês estiverem aprendendo, é importante que você conheça a estrutura, que você tenha vocabulário, que você aprenda vocabulário, adquira. Mas é importante também saber em que situações você vai usar o que você está aprendendo, tá? Então, going to é o uso. Para que eu vou usar isso? É para falar de acontecimentos em um futuro próximo. Por isso que eu coloquei ali o final de semana, porque é um futuro bem próximo, que temos certeza que irão acontecer. Então, é algo planejado, que eu já agendei, e se der algo errado, aí já não... Depende da gente, mas a gente faz planos, né? A gente planeja, a gente coloca data, a gente marca uma festa, um aniversário, um encontro. Só que às vezes não dão certo, mas são planos que nós organizamos, que a gente acha que vai acontecer mesmo. Para falar isso em inglês, vocês vão usar o going to. Observem a oração aqui. Vejam a imagem. E eu tenho... Aqui, she, vocês sabem que é ela, né? Então, she, ela, tô falando dela, né? She's going to get married. Então, ela casará, ou ela vai casar, como a gente fala no dia a dia. Vejam que eu tenho aqui o to be, certo? She's going to get married. To be, o que é o to be, gente? É o am, o is,
ou are. Não é para colocar todos eles na frase, não. Ou um ou outro, dependendo do sujeito. Going to, gente, indica que a minha oração está no futuro, tá? Por isso que ele está aqui. A gente não vai nem traduzir ele, mas a gente traduz porque no português a gente fala assim, né? Ela vai casar, né? A gente coloca esse vai o tempo todo. Get married, no caso, casar. Algo bem importante sobre essa estrutura. Eu tenho aqui três verbos. Só para falar o futuro. Isso mesmo. O to be, que é o is ou are, eles são os verbos auxiliares, tá? O going to é auxiliar também. E o verbo que vai dizer o que vai acontecer é o terceiro verbo, que no caso é get married. É o terceiro verbo, ok? Como eles falam essa oração mesmo, como é na informalidade. She's gonna get married. She's gonna get married, ok? Esse going to vira gonna. She's gonna get married, ok? Mas isso é na fala, tá, gente? Na escrita tem que fazer tudo como eu estou mostrando para vocês. Vamos lá para o próximo exemplo. Agora, chega deu foi fome, né? Então, estou repetindo aqui. Usamos para falar de planos ou coisas que pretendemos fazer em um futuro próximo. Eu realmente estou planejando isso, tá, gente? Eu vou comer tambaqui. Eu vou comer tambaqui, tá? Então, eu comerei tambaqui. Só lembrando que eu tenho o que mesmo aqui, gente? To be, né? Isso aqui é o verbo to be. A gente não usa to be nas frases só se for uma outra situação, mas a gente tem que flexionar. Então, to be é o am, is ou are, dependendo do sujeito. O going to se repete em todas as orações? Sim, o going to se repete o tempo inteiro, porque ele está dizendo que a minha frase está no futuro, em future. Vocês sabem que essa estrutura apresenta três verbos. O terceiro que vai me dizer o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Porque a gente está falando de futuro. Então, aqui no caso, o verbo principal é o verbo eat, comer. Então, I'm going to eat tambaqui. Então, eu vou comer tambaqui ou eu comerei tambaqui. Na informalidade, como é que as pessoas falam, nativos falam, I'm gonna eat tambaqui, I'm gonna eat tambaqui. Desse jeito, tá, gente? Rápido, vai abreviando, é assim mesmo. Então, I'm gonna eat tambaqui, eu comerei tambaqui. Três verbos sempre. Agora, eu trouxe para vocês, né, um modelo aqui, para que vocês possam construir as orações de vocês e não errarem. Tá? O que eu vou ter? Subject. O que é um subject? Subject é o sujeito, tá? O sujeito. Em seguida, eu terei o meu famoso verbo to be, o verb to be. Going to, para sempre utiliza o going to, tá? Não esqueçam dele, se esquecer já era, não é futuro. Infinitivo, porque o verbo vem na sua forma base e ele não vai ser modificado. Observem que nessa oração, quem é o sujeito? Lia, né? É o meu subject. Aqui eu tenho to be verb. O going to, que é o meu auxiliar. O make, que é o infinitive ou main verb. O verbo principal, ok? Infinitive, ok? Leah is going to make a carrot cake. Leah is going to make a carrot cake. Então, a Lia vai fazer um bolo de cenoura. Vocês gostam de bolo de cenoura, gente? Então, ela vai fazer um bolo de cenoura. Então, isso aqui é futuro. Ela planejou algo que ela vai fazer logo. Não é a longo prazo esse futuro. Daqui a 5 anos, 10 anos, a gente usa uma outra estrutura, tá? E mais um exemplo para que vocês fiquem bem craques utilizando o futuro com going to na sua forma afirmativa. Vimos apenas a forma afirmativa dessa estrutura. Aqui, we're gonna work.
we're gonna work. We're gonna work. Então, nós vamos trabalhar. Nós. Aqui duas pessoas, então sempre utilizarei o we, tá? Nós, ou então se fosse, caso seria they também, aqui nós. É o sujeito, elas que vão praticar a ação. Então, we are gonna work, ou we are going to work. Quer dizer que nós vamos trabalhar, tem to be, going to, para sempre use going to nessa estrutura, e work, que no caso é o verbo principal da minha oração. Viram então o uso do futuro com o be going to be, que é um verbo bem conhecido aí na língua inglesa. Ele vem no futuro como verbo auxiliar, mais o going to, para dizer para vocês que a oração está no futuro. Então, bem simples. Você precisa aqui de vocabulário e entender em que situações você vai usar essa estrutura, right? Agora vocês vão praticar aqui na question number 1. Let's go! Vocês deverão organizar as orações utilizando a forma afirmativa do future would be going to. Eu deixei o modelo, tá? Eu estou ajudando vocês, deixei o modelo aí para que vocês possam seguir e organizar as orações. Compartilhei no chat que eu estou acompanhando, daqui a pouquinho eu volto.
Então, conseguiram fazer? Eu tô vendo um monte de letra B aqui, letra B. Por que vocês estão colocando letra B? Ok? Mas vamos lá. Eu vou, antes de corrigir a atividade, eu quero ver o que vocês responderam ali. Não é letra B não, gente. Para de colocar letra B. É para organizar todas as orações, era para fazer isso, ok? Então, deixa eu ver aqui, olha, o Antônio botou letra B, letra B. Sei. Era para organizar todas as orações usando o modelo, tá, gente? Mas vamos lá, deixa eu ver quem conseguiu organizar. Vai subindo. Tem gente que conseguiu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que conseguiu responder. Era para colocar a oração na ordem, tá, gente? Arrumar todinha. Eu vi que teve gente que colocou ali. Só arrumar a frase. Tem um modelo, olha, coloca o sujeito, o to be, o going to, tá? Aqui, ó. Pronto. A Maria. Deixa eu ver o que a Maria... Ok. Aqui, a Débora, ela disse, they are going to play soccer. They are gonna play soccer, assim que eles falam, tá, gente? They are gonna play soccer, ok? Aqui eu tenho, o Gregório disse, they are gonna play soccer também, ok? Muito bom. Vamos ver quem mais respondeu aí. Então, é para organizar conforme a forma afirmativa, era isso para fazer, tá, gente? Então, eu vou dar a resposta para vocês, mas agora façam corretamente, coloquem na ordem as orações, tá? Vejam comigo como é que fica cada oração. Let's go! Então, na letter A, eu tenho... Aqui, primeiro eu coloco o sujeito, tá? O primeiro é o sujeito, depois é o to be, lembra da ordem aqui, né? Olha aqui o modelinho. Depois o going to... E por último, o verbo principal, tá? Então a oração fica assim. She's going. Não fala o G no final, going não existe isso. She's going to study English. She's going to study English, ok? Ou, na informalidade, she's gonna study English. Desse jeito, tá? She's gonna study English. Alright? Na letter B, que vocês marcaram, letter B, não sei porquê. Terei they are going to, não pronuncia o G do final, they are going to play soccer. Ou they are gonna play soccer, right? Na letter C, não tem muito espaço aqui, mas vamos lá. Acompanhe comigo. Fica I am going to go to school. I'm going to go to school. Going to school. School, tá? Então, vou para a escola. E finalizando, he's going to cook dinner. He's going to cook dinner. Eita, que a minha letra ficou feiona, mas a minha letra não é assim não, minha letra é linda, gente, ok? Então, pessoal, foi um prazer. Thank you for your participation e a gente se vê. See ya! A sua aula continua no próximo vídeo.